Não, e tem uma coisa. Meu pai morava lá na Rua 19, no Jardim Primavera, né? A Rua 19 é uma rua sem saída. E eu lembro que eu sempre brincava com os moleques lá, né? Sempre tava lá brincando com os moleques. Sempre. E eu arrumei alguma confusão, alguma coisa, os meninos queriam me bater, alguma coisa assim. E aí, essa é uma primeira confusão que eu lembro. E aí eu lembro que eles fizeram um cercadinho, em volta de mim e começaram a me ameaçar, né? E aí eu lembro que eu falei pra eles assim, olhei pro outro lado e falei assim, eu via muita TV, né? Muita TV. Eu olhei pro outro lado e falei, olha a minha irmã ali. Aí quando eles olharam pra minha irmã, eu saí correndo. Aí essa foi a primeira vez. Na segunda vez eu fiz a mesma coisa, só que minha irmã realmente apareceu. E aí ninguém encostou a mão em mim e tal, não sei o quê. Só que aí tem um detalhe. Meu pai comprou uma bicicleta verde pra mim da Caloi. Não sei se era meu pai ou se minha mãe. Eu sempre falei que foi meu pai, né? Porque ele que me ensinou a andar de bicicleta. Meu pai comprou uma bicicleta verde pra mim e uma roxa pra minha irmã. As duas eram Calóis. Uma verde pra mim e uma roxa pra minha irmã. Eu quase não andava na minha, porque minha casa era muito no alto, né? Eu era pequenininho, eu devia ter uns 5, 6 anos. E aí, meu pai, às vezes, nunca descia a bike pra eu andar. E a bike foi ficando velha lá. E aí, o que eu acabei de lembrar? A bicicleta da minha irmã tava sem freio, sem alguma coisa assim. Ela me colocou na garupa da bicicleta dela. Eu sentei no quadro da bicicleta. Nossa rua era uma rua sem saída. Ela acelerou e não apertou o freio. Chegou no final da rua, a bicicleta bateu no paralelepípedo e a gente foi de cara no muro. E eu lembro que eu me machuquei todo. Depois disso eu nunca mais andei de bicicleta. Até o dia que eu tava trabalhando lá na Premier Wine, que é uma loja de vinho aqui do Rio de Janeiro, de Copacabana, que foi até a Avenida Indianópolis e contratou eu, o Paulo e o Marcos e o Lucas, que éramos do restaurante do Alex Atala. Todos éramos do restaurante do Alex Atala. Eles contrataram nós 4. E aí o Bruno tinha comprado uma bicicleta, Bruno Miranda Mendes tinha comprado uma bicicleta da Caloi, e eu fui com essa bicicleta até esse restaurante, né? Eu lembro que eu pegava muito peso, eu lembro que tinha uma peça de Ramon, e eu cortava o Ramon e comia o tempo todo, sem conseguir parar, né? Enfim, fui desligado, né? Eu me machuquei lá um parafuso rasgou minha bermuda e eu me machuquei. Eu tava carregando muito peso, eu tava indo e voltando de bicicleta. E aí, depois que eu me machuquei, eu parei de andar de bicicleta. E aí eu fui desligado até que eu voltei para a Avenida Indianópolis, pro Colégio Alberto Levi. Levi é o nome do meu tio, né? E aonde eu concluí o 2º ano do ensino médio. Então agora eu comprei uma bicicleta de novo, da Caloi. Só que agora tá no meu nome, tudo bonitinho. A bicicleta do Bruno, inclusive, a gente fumava maconha e a gente saía para fumar maconha no portão. Um dia um senhor pedinte, morador de rua, de área livre, né? Entrou, abriu o portão, pegou a bike dele e foi embora. Tinha um rapaz na frente de casa chamado Júnior, né, que o Bruno trabalhava com ele, montando câmera de não sei o que lá, que registrou a cena do cara entrando lá em casa e roubando a bicicleta, como também registrou a cena no dia que nós fizemos uma festa lá em casa e a polícia chegou. Ele registrou a cena das viaturas. Foram 4 viaturas de polícia lá em casa. Depois a gente deu a primeira festa, que foi até de manhã. Beleza.
E era um local que só tinha senhores, né? Depois demos a segunda festa, que foi até de manhã. Aí, num outro dia, era de tarde, eu tava ouvindo música. Aí passou um carro da PM e mandou eu abaixar o som. Eu acho que eu tava ouvindo Pose do Rodo, né? E o Rafael, lá do Grajaú, falou que não podia ouvir Pose do Rodo nas comunidades de São Paulo. E eu falei, poxa, mas eu não moro na comunidade, eu moro na capital. Morava no Alto do Ipiranga, né? Na Vila Naí, no Ipiranga, lá em São Paulo. Aí ele falou que não podia ouvir Pose do Rodo. E eu tava ouvindo Pose do Rodo. E aí a polícia foi, parou lá na frente e mandou baixar o som. Beleza. E aí a gente começou a limpar a casa todos os dias, né? Porque a Márcia comprou um som, o Bruno comprou um som. Então todos os dias a gente colocava música de manhã e limpava a casa, faxinava a casa todos os dias. Virou uma rotina. E aí um dia desses a gente estava numa discussão meio acalorada sobre política dentro de casa. E aí chegou 4 viaturas da polícia, um pouco antes de eu passar pelaquela cena toda. Chegaram 4 viaturas da polícia falando que a gente estava fazendo barulho alto, que os vizinhos estavam reclamando, não sei o que. Foi quando eu comecei a ir não sei se eu já estava indo para Tic-Tac, acho que eu já estava indo para Tic-Tac Festival, só que aí eu comecei a correr no Ipiranga, que eu já... não sei qual é a ordem, mas eu lembro que eu coloquei um colchão na parte superior da casa, eu tava de sunga, né, de praia, e eu subi pra lá, estava tomando suco de laranja suco de cenoura com beterraba, e como eu ia pra acho que era pro party do Lucas que eu ia, eu comprei os ingressos, eu tava muito ansioso pra ir pra essa pro party, e aí eu fui, como era uma festa na piscina, eu comecei a pegar sol em cima da laje. Da laje não, da telha. Coloquei um colchão na telha e tal, comecei a pegar sol e fiquei com a marca da sunga. Só que as janelas dos meus vizinhos dava pra minha casa. Todas as janelas deles dava pra ver a laje da minha casa. Só que como eu tava de sunga, eu não liguei. Aí tem toda aquela história, né, das batidas, de ficar ouvindo o pessoal martelando de manhã cedo, antes de eu acordar, a sensação de estar invadindo com efeito sonoro, o cara tocando o ukulele, que tinha a ver com a minha biblioteca, com a minha literatura, e aí por aí vai. Aí eu vou deixar registrado aqui porque eu comprei uma bicicleta Caloi.